Olá a todos, estamos começando mais um Estúdio Mundo Voa. E vocês já estão se acostumando com o formato aqui, né? A gente sempre traz um player, um grande empresário, alguém que vem dar aulas aqui, porque, cara, é muito mais que uma entrevista, é uma troca muito massa e sempre abrindo o coração, abrindo a real sobre o mercado, sobre a vida, sobre o segredo do sucesso, será que ele existe? Mas a gente vai trocar ideia hoje com um cara sensacional. Mas antes, hoje o Guilherme não está comigo, mas ele deixou o seu braço direito, seu grande irmão que está com ele no Bora, no FEL, ele que é gerente executivo do CDL aqui de Novo Hamburgo, Jason Rodrigues. Beleza, irmão? Beleza. Primeira duplinha nossa aqui. Primeira dobradinha. Primeira dobradinha, como é que tá? Tudo certo, obrigado pelo convite. Valeu. E o cara que tá aqui do meu lado é aquela coisa que o Gui fala do santo de casa faz milagre. É um cara que orgulha a região do Vale dos Sinos, que tem uns negócios bem bacanas. Inclusive, um dos negócios dele, eu passei até o dia dos namorados lá, cara. É massa. Quer apresentar ele? Não, deixa contigo, tu é um anfitrião, mete a apresentação e depois eu saio perguntando. Tá bom, então. Então eu tô aqui hoje com o Thiago Bold. E aí, mano? Tranquilo? Certo. Na paz? Sim. Eu quero falar dos seus negócios, mas acho que você pode falar de uma forma mais completa. Se apresenta seu currículo pra gente. Então, primeiro, obrigado pelas palavras e espero poder suprir essas expectativas, né? Então, eu sou um dos proprietários fundadores do Grupo Fat Bull, né, que começou lá com uma cervejaria de amigos, né, e foi crescendo. Então a gente fez o primeiro bar, que foi o Fat Bull Tap House, que fica na Maurício Cardoso, em Novo Hamburgo, e dali pra frente a gente abriu várias operações, dentre elas Fat Bull, como outros nomes, né? Então a gente tá desde o açaí, pizza, parrilla, cerveja, é bastante coisa aí que a gente tá... Tudo dentro da gastronomia. Tudo dentro da gastronomia. A gente tem um espaço de eventos também, que a gente vai falar mais pra frente, também com gastronomia, né? Então... Massa. Eu acho que todo mundo já chega, o seu nome já fala assim, pô, por que Bird? Qual que é a do Bird? É um nome... apelido, nome artístico? Não, apelido de escola, ficou. Aquele apelido que tu, sabe, que pega, tu não gosta, não é esse, aí pegou e ficou. E hoje em dia, cara, é Bird, tudo é... Mas eu acho que é um nome forte, né? O Bird, ele marca, né? Às vezes a pessoa tem um nome bom, mas um nome mais comum. O Bird, a galera fala... Não, ficou total, assim, eu uso ele dentro de tudo, assim, cara, até os contratos às vezes pega, tá Bird, às vezes quando não tá Bird, os caras chegam assim, às vezes, sei lá, o pessoal da contabilidade, o advogado falou, ô meu, tem um outro cara aqui que tá assinando isso aqui. Ele falou, não, sou eu. Teu nome não é Bird? Não, Thiago. Mas ela te chama mais de Thiago ou de Bird no dia a dia? Bird. Bird mesmo. Então vamos de Bird. Vamos de Bird, né? Faça as honras da sua... Tá bom, mais uma vez obrigado, enfim, pelo convite para participar da entrevista. Fazia tempo que eu não exercitava esse hábito, né, de fazer entrevistas, enfim. Quem não sabe, aqui quase 20 anos de jornalismo, né? Pouquinho mais, quase 30. Quase só isso, quase 30 de jornalismo. Quando o Gui me convidou, disse, vamos lá bater um papo, eu disse, cara, eu vou acabar mais perguntando do que falando, enfim, porque tá no hábito, tá no sangue, né? Então eu, na verdade, queria já começar fazendo uma pergunta pro Bird, né? Recapitulando um pouco, né? Rebobinando um pouco o filme, voltando lá em 2023, quando a gente teve a ideia de criar o Fórum de Empreendedores Locais e levar ao palco uma série de empreendedores locais que estavam fazendo diferente, enfim, aprontando no bom sentido da palavra, coisas muito legais aqui na região, né? Um dos nomes, assim, que primeiro veio à mente foi o do Bird, né? Justamente pela Fat Bull e por todo o trabalho que tu e os teus sócios, enfim, desenvolviam e seguem desenvolvendo. E a tua palestra no FEL, teu talk no FEL foi muito impactante, né? Tu falou várias coisas super importantes, enfim, que repercutiram muito. E uma das coisas que tu colocou, né, era justamente assim a importância de estar sempre atento a novas oportunidades. Tu fez uma viagem e voltou com essa ideia, né? E desde então, enfim, vocês acabaram abrindo novos negócios, né? Eu queria botar isso em perspectiva, né? Queria que tu lembrasse um pouco da tua participação no FEL em 2023 e de alguma maneira, enfim, né, pontuasse o que aconteceu de lá para cá e que de alguma maneira comprova aquilo que tu falou no palco, da necessidade do empreendedor estar sempre muito atento a tudo e buscando novas oportunidades. Jason, é uma coisa que eu sempre digo, assim, eu acho que tu está sempre antenado a tudo, né? Eu digo assim, hoje minha área é basicamente bebidas e alimentação, né?
mas não é disso que eu fico atrás, e eu fico olhando, né? Não, e não é pesquisa. Eu não preciso ir atrás daqui a pouco de uma referência, não que não possa e não deva também, mas cara, a minha mente ela funciona muito bem assim para referências. Então, cara, às vezes eu vou entrar numa loja de imóveis aleatória ali acompanhando alguém, alguma coisa, eu vejo alguma situação, eu vejo alguma posição de marca do próprio de imóveis, sabe? E aquilo vem e fica, e é uma coisa que eu consigo depois, em algum momento ela aparece e eu consigo externar, né? O FEL 2023 foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Foi uma experiência muito bacana, a gente até tava falando agora nos bastidores, principalmente assim de conexão, né? Assim como eu dei referências dos negócios, de tu não precisa ir longe dentro do teu segmento, né? Daqui a pouco tu tá em outro, tem coisas mais perto, e é o que eu sempre digo daqui, a gente tem tanta gente boa fazendo coisas muito boas, tanto aqui quanto em outras regiões, né? E eu acho que esses eventos, eles servem para unir, né? Para tu criar um relacionamento. Eu até citei mais cedo ali um cara, uma empresa, um cara que eu conheci no FEL 23 que entrou para dentro. A gente hoje contrata os serviços dele dentro de leads, né? Então, cara, desde ali, então foi um cara que saiu da minha participação no FEL, né, onde eu conheci várias outras pessoas, e muito mais interessante também que outras pessoas falaram isso pra mim, de ver até amigos, parceiros, nós que a gente conhece, mas ouvir os caras no palco contando a história deles, de uma forma diferente, né, não daquela forma mais descontraída, mas sim com datas, e o que fez, e como é que fez, como errou, como acertou, né, que é bem importante também. É mais ou menos essa é a ideia desse toque, dessa conversa nossa aqui, porque a gente acaba descobrindo histórias de vocês que as pessoas nem imaginam, assim, né? Eu queria saber de você já vem de uma família empreendedora, você já vendia coisa quando era moleque, já fazia os corre, ou foi algo assim que deu um estalo em algum momento da vida e falou assim, cara, não teve uma brechinha, me chamaram pra fazer tal coisa e eu fui e virei empresário. Como é que foi a parada? Não, cara, eu vou tentar resumir assim, ser rápido nesse ponto para não alongar. Mas não era uma família empreendedora, mas eu tive essa veia desde o início. Talvez se eu pegar meu avô teve, né, a questão vou falar bulicho aqui, como é que é, os mercadinhos, né, de interior, assim. Armazém, Mas não foi uma coisa que eu tive muito contato, assim, mas depois, eu desde pequeno lembro de estar vendendo coisa com um amigo meu, que eu conheci com uns 3 anos de idade, que é meu sócio hoje na Fatbull, que é o Alex. E a gente, cara, fazia banquinha de vender, sabe, chaves, assim, vender suco, vender pedra preciosa, vender... De tamarindo? Não tinha o tamarindo. Mas hoje em dia dava pra dizer que era tamarindo, botava de laranja. Então eu já tinha aquele desenvolvimento. E eu acho que uma coisa que me deu um boom e me deu uma cancha muito grande, eu desde cedo, desde os meus 17, talvez até 16 anos, comecei a trabalhar com bandas. Show nacional. Então eu viajei o Brasil inteiro, tive muitas oportunidades, conheci muita gente que é contato, né? Tu tem até hoje, eu sempre digo, cara, eu preciso resolver alguma coisa em Chapecó, sei lá, cara, em qualquer lugar, normalmente tu tem um conhecido ou tu conhece alguém que conhece isso, e isso acho que me ajudou muito, né? Os caras já chegaram pra mim e falaram assim, tá, mas o que tem a ver o show business com bar, restaurante, cervejaria? Cara, o destaque da Fatbull no início foram os materiais que a gente fez, né? Então, boneca, camiseta. Na época não se trabalhava com material de qualidade, as cervejarias. E a gente tinha, porque os meus contatos eram os contatos de lojinha de banda, né? Então, tu ia lá, tu comprava uma camiseta, um boné do Nenhum de Nós, na época, do CPM 22, provavelmente esses mesmos materiais que a gente começou a trazer pro mercado, e foi ali que a gente se destacou, porque não só no evento a gente era legal, era bonito, né? Pô, tinha várias opções, até vestido a gente tinha de feminino. E assim como o cara comprava e saía rodando, né? Então, pra gente foi muito interessante. A gente foi meio que um fenômeno do boné. Cara, o boné da Fatbull era um negócio, tipo assim, tinha tudo que é lugar, assim, lá no início. Então, eu acho que foi isso. Eu tive essa veia desde o início, mas o que me despontou mesmo foi ir pra fora, viajar muito. O Pablo Marçal fala que 80% do sucesso é network. Você acredita que é por aí? Com certeza. Cara, eu acho que o contato e o relacionamento é quase tudo. Queria te fazer uma pergunta em cima disso que tu estava comentando agora e de uma frase que tu usou no início da entrevista, né? O meu negócio é comida e bebida. Mas será que é isso? Qual é a provocação que eu quero te fazer? Eu queria que tu refletisse sobre isso, sobre percepção de marca, né? Eu vendo de fora, ou como consumidor, ou como cliente,
eu não identifico exatamente a Fetbull como uma marca de comida e bebida, eu vou além, né? Eu acho que vocês conseguiram intuitivamente, ou de maneira muito objetiva, talvez esse fosse o projeto, o plano, né? Ter uma percepção de marca em torno da marca Fetbull que vai além disso, né? Eu acho que ela combina muito, talvez com um estilo de vida, com um propósito, enfim, como é que vocês percebem isso no dia a dia, né? Vai muito além de comida e bebida, né? Sim, eu digo ali pelo setor, né? Sim. Mas sim, a gente procura e desde o início muito lifestyle, né? Tipo, é o que eu digo, é cerveja, né? Vamos lá, no início é cerveja. Cara, tem gente que usa nosso vestuário e não bebe, não quer dizer isso, né? A gente já fez vestuário infantil e, meu, super vende, assim, a galera gosta. Então eu acho que sim, eu acho que tem muito mais disso, desse, como é que eu vou dizer, dessa conexão com outros segmentos. Eu até falei não faz muito tempo com um cara de business, assim, de marca, de expansão de marca, e ele me falou mais ou menos isso. Ele falou, cara, a tua marca, ela funciona para muito segmento, né? Tu tem o beer ali embaixo, mas se tu trocar aquilo, o que eu vejo, assim, uma percepção que a gente tem do nosso logo, que a gente até brinca, que não é um porco. Eu ia te perguntar isso, cara. Tem um narizinho que parece que é um cocinho de porco. Ele é simpático, entendeu? Então é uma marca que chega facilmente nas pessoas, e uma coisa que eu sempre digo, que daí são os insights, assim, cara, a criança é um baita de um público, né? Ele não vai consumir, mas se ele tiver uma preferência do pai dele ou da mãe dele ir para algum lugar, para onde ele quer que vá? No porquinho, entendeu? E não é um porco, porque a gente, há muitos anos atrás, lá no início, antes de ter Fetbull, a gente adotou uma cachorrinha, Pitbull, super judiada e enfim, no meio da rua aqui, indo ao bairro rural aqui no Novo Hamburgo, Loma Grande, e Kira, e ela era muito magra, tava super ferida, e a gente, enfim, cuidou dela nesse lugar que a gente tem hoje, ali a Rua Taps, que muita gente conhece, e ela passou do peso, entendeu? Ela engordou demais, virou uma porquinha, né? E aí a gente fez aquela brincadeira com o logo. Aí, E o Bull vem do Pitbull. o Bull vem do Pitbull, era Fat Pitbull, né? E aí ficou Fetbull, que é touro gordo. E aí, que nem tu disse, eles papo de louco, né? De marketing e tal, mas é isso chama atenção, isso vende, entre aspas, né? Mas porque era uma verdade, né? Você viveu uma história por trás disso, né? E a gente pega isso hoje, por exemplo, tô num evento, eu conto essa história também, tô ali num stand e tal, passa alguém e fala, olha, do porquinho, ele falou, não é um porco, é um cachorro. Como assim? Cara, escorou o braço no balcão, tô vendendo, entendeu? Então eu consegui chamar a atenção desse público, desse cliente. Então isso é uma coisa muito importante que eu acho que é uma sacada muito boa que a gente teve lá atrás. Todo mundo xinga hoje, né? Tá, mas quem é que desenhou esse negócio aí? Fui eu. Foi você? Ah, mas é uma marca que pegou, cara. Quando eu cheguei aqui, eu moro há poucos meses no Novo Hamburgo, e aí eu vi as plaquinhas nas esquinas, eu vi as coisas, eu falei assim, cara, essa marca aí é massa. E passa uma imponência, assim, uma coisa de marca nacional, sabe? Não é uma coisa, regionalizada, não, é uma marca... A galera pergunta pra gente se é franquia. A gente parou de contar isso aí, agora eu não tenho esse número, eu até queria ir atrás, mas, cara, passava de 30 tatuagens na pele da galera. A galera tatuou, assim, que curtia pra caralho. Tá? Bons momentos no lugar, pra lembrar, que massa. É o que você falou, é muito além da gastronomia, né? Da gastronomia. São momentos, né? Enfim. Eu queria voltar um pouco à questão da expansão dos negócios, né? Pegando como ponto de corte, vamos lá, 2023, né? Queria que tu também, de forma resumida, claro, né, falasse um pouco quais foram as transformações pelas quais o grupo passou desde 2023. Teve a inauguração, por exemplo, recentemente do Panorâmico, teve o Seu Cardoso depois de 2023, junto com o Seu Cardoso outros negócios. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e sobre a visão de negócios e de futuro de vocês, né? Para onde vai? A gente optou, a gente teve uma experiência não tão legal, isso é legal de falar aqui também, né, em Gramado. A gente abriu uma loja em Gramado que acabou não dando certo depois de um ano. A gente fechou, é muito duro isso, né, porque é uma perda, né, mas ao mesmo tempo tu aprende muito com isso, né. E uma das linhas que a gente foi... Era um bar mesmo? Era um bar. Uhum. Dentro de um complexo, e esse complexo acabou não acontecendo, tá? Então, eu ainda não me culpo tanto, assim, porque, pô, tipo, o negócio lá geral não funcionou. Mas, enfim, responsabilidade toda nossa. A gente pensou diferente, a gente falou, cara, vamos pulverizar, vamos sair um pouco da Fetbull e abrir unidades Fetbull mais para longe, vamos deixar coisa embaixo da nossa asa. Né? Então, a gente acabou criando marcas novas, marcas diferentes, também adquirindo algumas marcas que estavam disponíveis no mercado, e foi para outros setores dentro da gastronomia.
outros segmentos, assim, né? Que foi o Seu Cardoso, Parrija Bar, então ele tem uma cozinha, além da parrija, tem uma cozinha internacional, que se assemelha um pouco com a do rancho, assim, daria pra... É próximo, mas não é a mesma coisa. A gente abriu o Mauricinho Burger, porque o Smash, né, já é um fenômeno lá no Tap House, tipo, a galera adora e tal, então, cara, vamos abrir uma unidade do Mauricinho Burger, isso tentando colocar marcas pra fora, né, tu entende? E abriu um negócio que eu digo que é um sucesso. Nos fundos dessa, é na mesma casa, nos fundos dessa casa a gente abriu um quiosque para locação de eventos. Cara, isso funcionou super bem, porque era uma demanda que vinha de mim, morando em apartamento, que tu tem ali às vezes tem um salão de festa, às vezes não tem, e tu não quer incomodar os vizinhos. A gente abriu um quiosque, que era o quiosque antigo da casa, deu uma reformada nele, tem piscina, e é no centro da cidade com estacionamento, né? Então, pô, tu quer fazer teu aniversário ali, já fica a propaganda aqui, né? Então, Qual é o nome? É meu quiosque, mas ele pode ser teu. E aí a gente foi para esse lado, criou esse complexo, né? Além disso, a gente tinha a pizzaria Moody, que a gente acabou trocando e adquirindo a Faro, né? Que era uma pizzaria que foi criada aqui em Novo Hamburgo, e o Açaí On Board, que também é um açaí de referência aqui na cidade, né? Meu prêmio Melhor Açaí. Essa pizza é aquela que entrega dentro da Fetbull, que ela é fora da Fetbull. A gente pediu quando a gente foi lá, massa. É uma pizza italiana. E quero agradecer, porque tem opção vegana. Tem. E a mulher, ela não consome leite e tal, a gente... Não, a gente sempre tenta, cara, botar... Muito massa. Tenta, assim, ó, botar um pouco de tudo pra agradar a todos, assim, né? Sempre dizem, não pode agradar a todos, mas a gente também não quer excluir ninguém, né? Então, cara, a gente tenta... a gente ficou surpreso, a gente foi lá na Fetbull no Dia dos Namorados, tá comendo uma batatinha isso aqui, aí, pizza, mas não deve ter vegana, a mulher falou, não, tem sim, a gente olhou, caraca, pediu uma pizzona de cogumelo, muito legal. Gratidão. Agora, o futuro, ele perguntou, Eu queria que tu falasse um pouco sobre o panorâmico, né? Porque vocês foram para dentro de um espaço que se confunde com a própria história da cidade, né? O panorâmico está vinculado ao complexo da FENAC, isso remete à memória calçadista, enfim, e vocês reativaram um espaço que estava esquecido e adormecido. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também. Ele tava. Na época, o Márcio, presidente da FENAC anterior, a gente já vinha namorando a história do panorâmico há bastante tempo, né? Mas ela tinha lá um pessoal locando e tal, e depois a gente foi indo para outro lado, foi na época do rancho, foi na época da própria loja de Gramado, e a gente segurou, e realmente o panorâmico, acho que ele ficou aí uns 6 anos, talvez não esteja falando o número certo, mas ficou fechado e abandonado, né? Ficou literalmente abandonado. Então o panorâmico é um marco bem interessante também, depois seguindo com essa linha do tempo depois do FEL 23, porque a gente estava com muito gás, a gente estava acelerando muito, tá? Vamos abrir, vamos aqui. Tu acaba recebendo muita proposta, sabe? Tipo assim, e é uma coisa que eu também aprendi. Cara, chega muita coisa pra gente, muita coisa, assim como chega pra várias pessoas. Talvez você tá começando teu negócio, começa, não, mas cara, que loucura isso aqui. A gente tem que sempre pensar bem e fazer estratégias, né? Que às vezes é uma dificuldade que eu tenho, né? Por ser essa mente mais criativa, mais solta, eu vou indo pra frente. A gente tem coragem, né? Então vai indo. Quando a gente chegou no panorâmico, o que foi o panorâmico? Foi acredito que uma jogada inteligente, assim, porque vamos antes dele. Eu estava procurando um espaço para fazer uma cozinha central, para produzir para as unidades da Fetbull. E aí eu vi vários lugares que não tinham muita referência, um lugar normal, assim, alugando um pavilhão em algum lugar que eu não ia conseguir fazer nada. Foi quando eu pensei no panorâmico. Ele tem 1.000 metros quadrados, então ele tem, só na parte de backstage dele tem 400 metros quadrados, isso é bastante coisa. Então a gente conseguiu construir uma cozinha lá, que já existia, né? Reformou ela. Nosso escritório corporativo lá também, né? Então tu pensa que isso é o backstage. Aí eu fiquei eu digo que sobrou, mas longe disso, né? Porque foi um investimento muito grande. Então a gente ficou com essa frente para aproveitar e abrir mais um braço do negócio, que seria então o ramo de eventos. O meu sócio PP, ele já vinha, ele tinha a Cooking, né, que ele acabou vendendo, que é uma empresa que muitos conhecem aqui da cidade também, que é uma empresa de eventos. Então aliou esse know-how que ele tinha com, né, o relacionamento, enfim, que a gente tem para abrir esse braço de eventos. E hoje a gente está com, cara, bastante pedidos assim, não só dentro do panorâmico, como fora, que inicialmente a gente ia segurar fora, né, tipo, vou fazer em outro espaço, mas já tá rolando alguma coisa, né. Então acho que foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente com muita coragem e dono de si, assim, a gente, não, cara, evento, não.
cara, a gente teve que parar, dar uma segurada, vamos entender esse negócio, porque é diferente, né? Tu fazer um corporativo é uma coisa, tu fazer o social é bem diferente, né? Tu atender lá uma família que tem uma expectativa muito alta, que talvez vai ser a festa da vida, né? É um 15 anos, é um casamento, é um aniversário de casamento, enfim, várias situações. Então, é outra pegada, né? Então a gente está agora bem focado nessa questão para conseguir entregar. Acho que a gente está entregando muito bem. A gente está recebendo muito elogio dessa parte gastronômica. E a gente fez o pacote completo, né? Então, cara, eu posso atender com bar de drinks, porque eu tenho a casa de drinks. Eu tenho a gastronomia, né? Eu tenho tudo isso. Então, acho que a gente vai indo bem, mas pisou um pouquinho no freio para entender bem esse negócio e fazer ele ficar bem maturado, assim, para ir pro próximo. Bacana. E o que vem pela frente, assim, eu queria que tu falasse sobre perspectiva de futuro a partir de duas projeções. Uma delas é a projeção do negócio em si, né? O que vocês estão alimentando de expectativa para os próximos anos em relação ao grupo Fetbull. E a outra é em relação a vocês, né? Porque vocês são sócios, têm familiares envolvidos no negócio. Como é que tem sido a evolução do ponto de vista da estrutura profissional de um negócio que nasceu entre amigos, digamos assim, né? Eu acho que isso também é um processo de evolução pelo qual vocês vêm passando, né? Eu acho que a gente está no momento exato que tu comentou, Luiz. A gente veio muito rápido, né? São aí, desde a Fetbull Beer, são 8 anos, do Tap House foi nosso primeiro bar, são 6 para 7 anos agora. O cara foi muito rápido e sem freio. Hoje, eu acho que a maturidade e também muita gente capacitada, profissionais que estão envolvidos com a gente hoje para sentar, não, cara, calma aí, vamos sentar aqui, vamos fazer um planejamento. Às vezes eu fico putar assim, falando, mas olha aí a oportunidade. Não, calma, senta, vamos olhar, vamos analisar números e tal. Então hoje nosso momento de negócio, eu acho que ele tá evoluindo nesse sentido, né, cara, é mais organizacional, né? Vamos ver o que a gente tem, como é que tá, como a gente pode fazer para crescer e vamos fazer um plano ali para frente para invadir outros estados, algo desse tipo que a gente almeja também. Mas isso tem mais a ver com a sua maturidade, né? Que eu tô vendo aqui o astronauta no seu braço. Você é um cara sonhador, voador, que fica captando as ideias no ar e fica botando em prática. Você é muito criativo, muito artista também, né? E aí, eu acho que você mais moleque devia ser um furacão, né? E agora você canaliza essa energia e já sabe como drenar ela, colocar direitinho no lugar certo, é isso? Eu acho que é por aí, eu ainda tenho, é difícil pra mim, eu ainda... seu perfil vai ser sempre assim. Eu sou ansioso, é pra agora, é pra ontem, entendeu? Então, eu tô trabalhando isso, mas eu acho que é um processo que faz parte e com certeza... Tu viu que o astronauta tem um passarinho na mão, né? Então, o astronauta já tá no espaço e ainda tem um passarinho que vai voar mais alto que o espaço, então Bird, vindo um pouco pro FEL de novo, né? A gente lançou o projeto em 2023, a gente tem a felicidade de ter tu e o Grupo Fetbull como parceiro desde a primeira edição, e esse ano a gente tem uma novidade bem importante, né? O FEL ele se estrutura todo dentro dos espaços da Fetbull, né? O lançamento é na Maurício Cardoso e depois o evento em si é lá no Panorâmico, né? E tu é o embaixador, né? A gente fez questão de te convidar e te agradeço por ter aceito o convite, né? Para ser o embaixador desse ano, justamente porque tu representa, digamos assim, a primeira turma do FEL, né? A primeira turma de empreendedores que foram ao palco. Quem vai ao FEL desse ano, né, para te ouvir falar de novo agora na condição de embaixador, num formato um pouco diferente, a gente vai bater um papo contigo no palco, né? O que essas pessoas podem esperar? O que elas vão ouvir lá, assim? O que tu já está pensando que é importante compartilhar com a galera que vai estar na plateia, que a gente sabe, são empreendedores que estão na batalha, ou são pessoas que nem são empreendedoras ainda, mas que têm vontade de empreender e vão ao FEL para se inspirar em pessoas como tu e outras, enfim, que têm ido ao palco. Cara, o que eu acho assim do FEL foi mais ou menos o que a gente falou do início ali, e sou muito grato pelo convite também de ser embaixador desse ano, né? Vamos trabalhar bastante, divulgar, engajar as pessoas com esse evento. O que eu vejo do FEL é a proximidade que tu tem com as pessoas. E de novo, eu participo de outros eventos onde a gente vê gente gigantesca que tu não tem acesso e é muito importante. Esse é um formato diferente, tu tem acesso a essas pessoas, né? Então, tu vê gente que tu tem curiosidade, porque às vezes é o lugar que tu frequenta e o que aconteceu, né? E essas pessoas vão contar exatamente o que a gente tá falando aqui, né? Exatamente não, muito mais, né?
que são os erros, que são os acertos, que são os insights. E os insights é a melhor, né? Eu vou te falar assim, ó, faz umas 2 semanas eu olhei um podcast e, cara, eu peguei 2 insights num negócio assim que eu rendi numa semana assim muita coisa por causa daquilo, sabe? Que tu já sabe às vezes, mas que o cara dá uma chacoalhada e fala, tá, mas eu também posso fazer, né? Então, eu acho que isso aliado à proximidade que a gente tem, pessoas que tu pode pegar o contato direto, né? Tu imagina, a gente tá vendo nacionalmente aí um mercado onde tu paga para pegar esse contato direto, né? Isso tá rolando muito. Então, pô, aqui tu vai estar com a gente ali, né? Sentado próximo, fazendo um coffee break, enfim, tu vai ter esse acesso. E isso eu acho que é muito importante. É uma coisa que eu sempre digo. Eu sou formado em design, né? Então, a gente sempre teve acredito eu que um destaque no marketing, dentro de cervejarias, pelo menos lá na época anterior. Hoje tá vindo muita coisa nova legal. E eu me inscrevi num curso de marketing cervejeiro uma vez em Brasília. E a galera, meu, tu tá indo, tu vai dar o curso? Pô, legal. Não, me inscrevi. Aqui tu vai fazer lá. Falei, cara, é isso. É tu conhecer pessoas. E de novo, cara, aquele lugar lá, aquele marketing lá que eu fiz lá em Brasília, me trouxe muito relacionamento. Era uma turma pequena, eu tava direto com a galera. Então, tipo assim, coisas que a gente conversa e troca até hoje. Então, isso que eu acho muito importante. É a proximidade, é valorizar o empreendedor local. Tem muita gente fazendo muita coisa boa por aqui. Então, acho que é uma baita data, é um evento imperdível e tem que garantir, porque vale a pena. Maravilhoso, hein? Melhor pitch que esse. E é porque é verdade, né? É fácil vender uma ideia que é de verdade, né? O FEL, tanto Bora, são eventos que eu vejo o propósito que eles têm e realmente eles querem fazer acontecer, não é uma coisa, vamos fazer só um barulho, não, eles querem conectar real, e isso é massa, né? A gente precisa de gente de verdade nesse meio, né? Com certeza. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, o lançamento ser no Tap House, assim, que poderia ter sido em outro lugar. Que eu acho que já é um insight também, é tu usar, o que tu tem lá? Eu tenho um espaço de eventos onde eu tenho um espaço, eu tenho uma pizzaria, eu tenho um café, eu só abro de tarde, eu só abro de noite, ou enfim, vice-versa. A gente vai fazer esse evento numa segunda-feira no Tap House, onde o Tap House está fechado. Então a gente está ocupando, a gente está povoando, a gente está movimentando esse lugar, né? Então é uma coisa que a gente já busca também dentro do grupo, né? A gente tem um espaço de eventos lá, que é o panorâmico, a gente tem o quiosque, que é um espaço de eventos diferente, e a gente está tentando dessa forma, né? E por sinergia, né? Por uma coincidência, uma coisa que a gente já falava há muito tempo, a gente abre então o bar, acho que pela primeira vez para um evento desses, num dia que não, porque já aconteceu alguma coisa com ele aberto, mas num dia que ele não opera, com o FEL, né? Que é... A gente está super feliz com isso, né? Conseguir, enfim, conseguir fazer parte dessa jornada para abrir numa segunda, que é um dia que habitualmente o bar não abre, né? Para nós é uma satisfação muito grande, porque o empreendimento de vocês é uma referência super importante na cidade, em gastronomia, em cerveja, mas sobretudo em empreendedorismo, né? E vocês toparem essa jornada com a gente, para nós, pode ter certeza, é um orgulho enorme e quero te agradecer por isso. Pô, que é isso, estamos sempre juntos, sempre falo isso. E outra do bar, aí voltando mais uma, é o formato do... Cara, não é... A gente tem os formatos de plateia, né, que a gente vai ter lá no FEL, mas, cara, é uma coisa descontraída, ou seja, é mais do que a gente falou antes, né? Então, cara, tu vai estar no bar com esses caras, entendeu? Não divulgaram os nomes ainda, né? Mas já sei de alguns aí, cara, é uma oportunidade incrível, tipo, contando os dias pra gente poder chegar lá e poder trocar essa ideia com a galera, sabe? Muito massa. Me fala uma coisa, você tá falando essa coisa de não operar na segunda, e você escolheu um ramo, um estilo de vida, que é o final de semana comprometido, quando é a sua folga, você gosta de ter folga, pra você estar trabalhando todo dia, porque você gosta muito do que você faz. Como que é a vida de um cara que trabalha nesse ramo de bares, eventos, que é assim, sábado e domingo é bombando, como que é pra você? Não tem dia. Uma época a gente brincava que segunda-feira era o nosso domingo, mas já não é mais. Nem é mais. Não, a gente, cara, trabalha o tempo inteiro. Mas não é um trabalho de, cara, eu tô sentado na frente do computador, mas o tempo inteiro tu tá respondendo alguma coisa. Eu tenho cara, que eu acho que é interessante para levar também pro público, eu não procuro guardar nada, eu falo até demais, assim, se me perguntam, eu falo tudo que eu sei, o que eu penso, todos os contatos que eu tenho, entendeu? Tipo, eu tô com uma dúvida aqui, direto a galera me chama. Eu digo que é a consultoria gratuita.
Ele falou, não, cara, fala com o fulano, fala com o Beltrano, resolve desse jeito, não sei o quê. Se eu não sei, eu indico, né? Tipo, alguma coisa lá, imposto, cara, não é muito minha área. Eu já jogo pro Alex, que é mais dessa área. Então, cara, a gente tá sempre na ativa. E, por exemplo, o Tap House não abre na segunda, mas o Seu Cardoso abre. Mas o Seu Cardoso fecha na terça. Entendeu? Que já foi uma estratégia de não deixar nenhuma das unidades... Ou seja, sempre tem algum lugar aberto. Sempre tem algum lugar aberto. Que bacana. A gente tem o rancho, que a gente não falou, em Ivoti. Sim. Que é muito bacana lá. Esse já conhece? Não. Esse tem que conhecer. E ele abre sábados e domingos o dia inteiro, né? Então ele abre das 11h30 à meia-noite. Com cardápio completo. Então se chegar lá... Eu sou esse cara, às vezes, 3h30, não comi nada ainda. Né? Tá com a namorada, com a mulher. Cara, 3h30, 4h30... Tu tem o cardápio completo. Pegada meio São Paulo, sou de lá, tipo assim, que dá pra você almoçar a qualquer hora e tal. Isso faz falta aqui um pouco na região. Pois é, lá a gente tem essa peculiaridade aí. O Gui sugeriu uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria voltar a esse tema, né? Ele anotou aqui que tu costuma ter uma mente bastante inquieta e tu acabou citando isso na entrevista, né? E o que o Gui queria perguntar aqui, né? Que com esse perfil de pensamento, como esse perfil de pensamento e essa mente inquieta influencia nas tuas ações, nos teus projetos e na tua busca por inovação. E aí eu quero complementar a pergunta, né? Então, um cara bastante inquieto, mas tu mesmo já sinalizou nessa entrevista que vocês têm procurado apelar bastante para a razão, porque é um processo natural de evolução dos negócios, né? Como é que é lidar com isso, enfim, né? Com a inquietude e ao mesmo tempo com a necessidade de, às vezes, ser um pouco mais pé no chão, digamos assim. É bem difícil. Para mim é bem difícil, porque eu tô me policiando muito e como eu acostumei a galera, a gente é cercado de pessoas, então, cara, cada um tem a sua cabeça ali, né? Uma galera já tá acostumada, às vezes hoje sou eu que dou calma, segura aí, não sei o quê. Mas muitas vezes não, eu sou assim, eu saio daqui, eu vejo alguma coisa, eu falo, cara, precisamos executar agora, precisamos fazer isso pra ontem. Isso é normal, então eu me policio bastante pra isso não acontecer. A não ser que seja um feeling muito forte, assim, cara, vamos mudar, mas assim, o pessoal que trabalha com a gente de criação hoje, de marketing, de redes sociais, tá super acostumado, meu. Eu chamo às vezes 1h da manhã. Eu preciso lançar isso aqui amanhã no melhor horário. Né? Tipo, eu não sei os melhores horários. É quarta, que horas que é? 8, é 10, é 5 da tarde. Então a gente, cara, é meio toque de caixa, assim. Mas sempre com a galera que nos apoia, né? Dentro da nossa equipe, que tenta puxar isso mais pro... Você identifica uma ideia muito genial, assim, tu fala assim, meu, é isso. Pô, quando tem aquele eureka que você não tem dúvida, vem de uma fonte diferente, rola Sim, essa... com certeza. Você sabe, pô, essa não tem eu. E que nem eu falei, eu falo muito, então às vezes eu quero, cara, isso aqui eu vou fazer, porque daí eu ainda mexo, né? Aí eu começo a fazer, mas eu preciso mostrar isso pros caras. Eu falo, não, vou deixar pronto, não consigo. Não, olha aqui. Ou seja, mesmo na era dos dados, né, e hoje, enfim, a gente consegue ter dados das mais variadas formas e embasar decisões das mais variadas formas nos dados, né, que as tecnologias e as ferramentas nos possibilitam, mesmo com um grande volume de dados. Eu vou falar um negócio que às vezes pode soar estranho, mas não, a questão da intuição, ela ainda está muito presente, né, no cotidiano, né? Total. Eu uso muito isso. E muitas vezes a galera vai contra, do tipo, não, cara, mas tá todo mundo pra cá. Aí ou a gente realmente vai, tipo, acredita que acontece e dá certo, às vezes não dá certo. Ou a gente vai pelo mais certeiro, mais dados. Mas a gente ainda usa muito feeling, assim, sabe? Tem que ter, né? Não pode morrer, né? Tipo, do nada, essa questão dos produtos que eu falei, do nada, meu, eu tô no escritório, eu tô sempre pesquisando, tem a Deia, que é a nossa comercial, que também sempre se envolve com isso, daqui a pouco ela manda um produto totalmente aleatório lá, eu falei, meu, vamos fazer. Aí surge aí alguma coisa que não tá no mercado ainda, porque a gente sempre tem alguma coisa diferente, assim, mas é disso, é do nada, assim. E você tem essa parada também da ineditismo, assim, coisa exclusiva. Você não gosta só da cópia, você tem a necessidade da criação, né? Isso. Não é. Eu gosto de trazer. Referências são necessárias, Claro. Mas é o que eu sempre digo. Cara, por que pegar teu vizinho, né? Teu concorrente direto, né? E eu nem gosto dessa palavra concorrente, né? Porque eu acho que a maioria não é, sabe? A galera é parceira e é um mercado que se ajuda muito. Mas, cara, não pega a referência do cara que tá do outro lado da rua fazendo sei lá, alguma promoção, algum prato novo, alguma coisa assim. Não, cara. Vai pra fora, abre a mente, pensa, né?
A gente lançou uma cerveja, eu lembro que foi um sucesso, cara, um sucesso mesmo. E veio baseada numa linha que eu tava até de nutricionista lá, que tava usando pitaia. A gente botou pitaia, ninguém tava botando na época. E a gente já usava no bar com um drink. Aí foi, né? A cerveja. E, cara, ficou lindo. A cerveja chamava super atenção. Era uma Sour, uma Catarina Sour, que foi o primeiro estilo de cerveja homologado no Brasil. Tipo, é do Brasil, foi em Santa Catarina que criaram. E a gente adicionou pitaia, né? Pode adicionar frutas, né? E, cara, foi sucesso. Eu lembro que a gente ia lançar na FENAC. E a gente tinha uma festa de aniversário na rua, que a gente faz uns eventos na rua Taps ali. Sim. E tava tudo pronto pra lançar na FENAC, só que a gente liberou antes nas torneiras, acabou. Não tinha pra FENAC. Então foi um sucesso. Isso, cara, foi total. Não foi um negócio, fulano ou ciclano tá produzindo essa cerveja, eu vou fazer igual, sabe? Essa coisa que você falou da concorrência, eu não sei como funciona aqui ainda, né? Mas, por exemplo, eu morei 11 anos no Rio de Janeiro. E lá tem muitas essas paradas, tipo, baixo Gávea, baixo Leblon, que parece que um negócio ajuda o outro, né? Tipo, fomentar aquele local não é concorrente, é o cara que tá cheião e o meu vai encher também. Existe esse movimento aqui de fazer núcleos dos bares se juntar e falar assim, vamos fazer um pico, tá todo mundo, uma rua só de bar. Cara, eu até vou falar uma ideia aqui que eu tive, quando a gente abriu, eu falava porque a gente não era do bar, né, então eu falava com outros amigos que tinham um restaurante, um bar, eu falei, cara, vamos criar um sistema onde, putz, pagou no meu, sai um voucher pro teu, um negócio meio automático, sabe, pra tu girar ali, 10% de desconto, um shopping, não sei. Mas a galera não veio nessa, assim. Mas se ajuda muito, tá? Também depende de sistema, talvez um usar outro. Mas hoje é uma coisa que a gente quer fazer internamente, assim, né? Então, cara, um dos negócios que a gente tá fazendo ali é um passaporte. É um passaporte onde tu passa pelas unidades, tu vai ter um colecionável, alguma coisa assim, porque eu acho que... Eu acho que falta um pouco dessa visão que o Dan trouxe, de que, vamos pegar o Maurício Cardoso como exemplo, né, onde vocês têm o bar, essa visão de que quanto mais estabelecimento na Maurício Cardoso, né, voltado para gastronomia e entretenimento, melhor para todo mundo. Eu acho que falta um pouco essa visão, a galera se vê muito como concorrente ao invés de se ver como aliado, justamente nesse gancho, quanto mais melhor, mais opção, mais gente curtindo, mais gente vivendo naquele ambiente. Eu não vejo essa questão de concorrência, mas eu sei que tem empresários que vêm. Eu acho que é muito mais nesse vamos se juntar, só que isso uma visão muito do centro do país ou de fora mesmo. Cara, que aquilo de tu pegar uma cerveja num lugar, tu atravessa a rua, tu vai no outro, tu senta ali com teus amigos no outro. Cara, isso é incrível, né? Muito massa. E não rola aqui. E as ruas lotadas, né? Não só os bares abarrotados, as ruas lotadas e o pico todo, assim, viram uma coisa, né? Um evento. Então, eu acredito muito nisso, sabe? É uma coisa que eu gostaria mesmo de desenvolver, assim. Já tentei algumas vezes, depois a gente acaba deixando isso um pouco pro lado e tal, mas eu acho que é super válido, né? É que nem eu digo, eu não acredito nessa concorrência, sabe? Existem empreendedores, marcas que, sim, não, é só a gente aqui, sai fora, mas, cara, isso tá raro no mercado. Mas a união, todo mundo é parceiro, né? Todo mundo é parceiro, mas assim, a questão, eu até brinco, uma época a gente fez um sunset no Tap House e ele intercalava era um domingo no Tap House e um domingo no High, do Éder, né, que até falou aqui com vocês. É do Éder dos guris lá. Pô, achei aquilo demais, cara. Sabe, eu não lembro se a gente chegou a fazer propaganda um do outro, mas é isso. Cara, são segmentos diferentes, são parceiros, são os amigos. Segmentos não, culinárias diferentes, né, onde a gente tá num sushi contra uma comida americana, basicamente. Então, cara, isso funciona. E eu acho que cada vez mais tem que se fazer esse tipo de ação. A própria, tu citou a pizzaria, né, que entrega dentro do bar. Pô, eu acho isso te causou um impacto positivo, né? Tipo, veio de fora com uma caixa de pizza. Pô, mas é isso. A gente tem que impactar, né? Tem que fazer diferente. E eu sinto isso. Quando eu entrei lá no bar, né, no Fat Bull, eu senti essa como assim, eu vim de grande centro, né? Eu morei a vida inteira em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí eu vim pra cá, eu senti essa vibe de grandiosidade, você traz isso pra cá. Aqui tem essa coisa tradicional, tem as cidades alemãs e tal, mas igual você falou, em Voti fez uma parada que atende em horários que nenhum lugar em Voti deve fazer um almoço 3, 4 horas da tarde. Então, tipo, esse tipo de mentalidade que pega, eu acho que as pessoas com, nossa, que massa. Eu acho que a própria energia ali que a gente tem nas casas, assim, eu falo do Tap House porque eu não posso dizer que a gente não usou arquiteto, a gente usou arquiteto, né, pra fazer layouts base, e basicamente com outros parceiros também que ajudaram muito,
cara, aquilo ali é a gente botou a mão, varreu o chão pra fazer aquilo ali, entendeu? Aquele balcão, ele é de uma laca, lá são 11 camadas, eu sei porque eu pintei uma parte dele, né? Não pintei todo, mas... Então, tipo assim, cara, a gente botou a mão, a gente fez aquele negócio, ele tem história, sabe? Tu olha pras paredes, tem as fotinhas lá que a gente mesmo tirou, tem um elemento que veio de alguma viagem, algum prêmio que a gente recebeu. Então, cara, a gente vai montando aquele ambiente lá, assim como o rancho também e as outras casas que a gente tem. Show de bola. Eu sei que a gente está se encaminhando para o final, vou deixar que tu encerre, já que tu é um anfitrião, enfim, mas eu já queria te agradecer pelo papo, enfim, e nos vemos no FEL. Não, eu que agradeço. Pô, tava demais o papo aqui, foi bem tranquilo, né? Bem solto, é assim que é bom, e espero que fique aí o convite pro pessoal. Então é dia 11, a gente tem o 11 de agosto a gente tem o lançamento, né, na Fatbull Tap House com o Bora Meeting, e 9 de setembro o FEL no Panorâmico. Estaremos lá, aguardando todo mundo para muita conexão, muita conversa, muito papo. E muito negócio. Valeu, Bud, massa. Uma última pergunta, você falou uma hora, você escapou de expandir a Fatbull, se for Santa Catarina, não sei o quê. Eu acho que é uma marca que combina muito com cidade aqui de praia. Você tem essa... Não, a gente tem, inclusive já recebeu propostas para subir e tal, mas eu acho que o ponto é esse, é dar maturidade ali pro que tem, o que a gente vai expandir, qual formato vai expandir, né? Porque o Fatbull Tap House, ele é uma casa grande, né? Hoje se fala muito em expansão de casas menores. Eu expandi Gramado, era menor. Para mim não foi uma experiência tão bacana. Ainda quer conquistar Gramado em algum momento? Ficou dentro de você essa coisa? Não, vou voltar lá e da forma certa agora. É isso aí. Mas sim, a expansão ela sempre está na nossa mente, a gente recebe propostas, conversas, reuniões, então é uma coisa que com certeza em algum momento vai acontecer, né? Amém. Deus abençoe, mano. Sucesso. E é isso. Obrigado mais uma vez. Jason pela primeira vez nessa dobradinha e o Gui... eu não vou falar não, mas você supriu muito bem o Gui, vocês dois estão muito bem, e eu acho que uma hora eu tenho que sair para vocês dois fazerem. A gente tá bem alinhado aí, são 3 anos de muita estrada, muito trabalho, né, Gui? A gente tem procurado fazer do FEL exatamente isso, né, um ponto de encontro para pessoas que têm a mente aberta e a vontade de inovar e de empreender de uma forma diferente e de construir, enfim, uma cidade, uma região melhor. Parabéns, mano, mais uma vez. E é isso, a gente fica por aqui. Gratidão a você que acompanhou. As redes sociais só, passa você usa a sua rede, a rede passa o arroba aí que você quer se comunicar com a galera. Ixi, bicho, tem lista aí. Vixe. Vamos pôr a edição aqui. Arroba Fatbull Beer é a cervejaria, né? Uhum. E a gente tem o Fatbull, arroba Fatbull Tap, arroba Rancho Fatbull, arroba o Seu Cardoso, arroba o Mauricinho e Cia, arroba o meu quiosque. E o meu arroba Thiago Bird. Então é só isso. São uns arroba aí. Foi jogando na tela, aí foram colocando em cima de você assim, às vezes. Mas é isso. Ficamos por aqui. Vocês viram, mais uma aula, mais uma forma da gente poder aprender. O Thiago abriu o coração, falou dos negócios, dos erros, dos acertos e, com certeza quem acompanhou o papo na íntegra saiu daqui instigado a fazer melhor o seu negócio. E você que acompanhou nesse papo e quer ver um pouco mais, quer ver os cortes, quer poder compartilhar no seu Instagram, @voanegócios e boraclub.eventos. boraclub.eventos. Então é isso. E @Daniel Toco com KTOKO, mas sem KO. Tamo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus. A gente tem uma discussão sobre Tem uma discussão? TV. A gente discute numa outra oportunidade. É isso. Valeu. Fica com Deus. Tamo junto.